Fala, turma! Estudando o Regimento. Iniciando os estudos do Regimento Geral da Unesp. É a série aqui no canal. Existe a playlist. Vários vídeos. Vamos lá? Artigo 128, lá na seção 5ª, da livre docência. Além das exigências contidas no artigo anterior e no regimento da unidade universitária, o concurso deverá atender aos requisitos. Que concurso? Concurso de livre docência. Interessante que fala do artigo anterior e aqui a gente não vê nada. Desconsidere. Vamos estudar. Assim como nos casos de concursos para professor assistente e concursos, para professor titular, existem requisitos. Aqui também fala de requisitos. Perceba, por exemplo, o inciso 1º do artigo 128. A banca examinadora desse concurso para livre docência será composta por 5 professores indicados pela congregação, podendo 2 desses professores, no máximo, pertencer à unidade universitária. Lembra bastante o que falamos sobre o concurso para o provimento do cargo de professor titular, não é verdade? Olha aqui. Professor titular. A banca examinadora será composta de 5 professores titulares indicados pela congregação, podendo 2 deles, no máximo, pertencer à unidade. O que você viu de diferente? No concurso de professor titular, todos os 5 membros da banca são professores titulares. Tá ok? Tá ok? No caso da livre docência, não fala de 5 professores titulares, mas o número é 5. Então, guarde, professor titular, concurso de livre docência, 5 professores na banca, sendo que lá no concurso para provimento de cargo de professor titular, que é o cargo final da carreira docente, está especificado 5 professores titulares. Porque você vê no inciso 2º dizendo que os integrantes da banca, que são esses 5, deverão ter no mínimo o título de livre docente. E aí você associa muito bem. É um concurso de livre docência. Eu tenho uma banca examinadora com 5 professores. Haverá candidatos. Os candidatos vão ser examinados por professores com livre docência. Não dá para você imaginar candidatos fazendo concurso de livre docência e os integrantes da banca serem professores apenas com o título de doutor. Ou apenas com bastante respeito, entendeu? Porque você lembra, no concurso para provimento de cargo de professor assistente, que é o cargo inicial da carreira docente, lá 3 professores na banca, 3 membros na banca, e podendo ser no máximo 1 da unidade universitária, candidatos daquele concurso de professor assistente, no mínimo, precisam ter título de doutor. E os membros da banca lá de professor assistente precisam também ter o título de doutor. Entendeu? Então, no concurso de livre docência, cada membro, cada um dos 5, precisam ter no mínimo o título de livre docente. Porque, no caso, olha que interessante. Primeiro nós vimos professor assistente, o concurso para esse cargo inicial da carreira docente. Depois, nós vimos o concurso para professor titular, cargo final da carreira docente. Agora você está vendo o concurso para livre docência. Um professor doutor, professor assistente doutor. Ele era um professor assistente, ele proveu, houve o provimento do cargo inicial de professor assistente. Depois ele obteve o doutorado, o título de doutor. Aí, ele acessou a função de professor assistente doutor. Ele, na função de professor assistente doutor, fazendo o concurso de livre docência, ele vai acessar a função de professor associado. E aí, ele, na função acessada de professor associado, porque tem livre docência, depois disso, ele pode fazer concurso para prover o cargo final da carreira docente. Então, primeiro, ele faz concurso para prover o cargo de professor assistente. Daí, ele vai acessar a função de professor assistente doutor
quando obtiver o doutorado, o título de doutor. Estando na função de professor assistente doutor, ele vai acessar a função de professor associado quando ele obtiver a livre docência. E ele, na função de professor associado, ele vai fazer um concurso para prover o cargo final da carreira docente. Legal? Precisa saber. Serão indicados e escolhidos nas mesmas condições dos incisos 1º e 2º desse artigo 128, 2 suplentes. Um deles estranho ao corpo docente da unidade universitária, que substituirão os membros titulares no caso de impedimento. Aqui uma redação um pouco diferente, mas olha que interessante. Serão indicados e escolhidos 2 suplentes, porque a banca, 5 professores. Lembram-se de professor titular? E aí eu tenho 2 suplentes. De repente, haja um impedimento de alguém ali daqueles 5, um dos suplentes vai para o lugar de um desses 5. E aí, por causa desse impedimento, tendo estes 2 suplentes, um dos suplentes precisa ser estranho, diferente do corpo docente da unidade universitária. Tudo bem? O outro precisa ser da unidade? Não. O que existe de condição é que eu tenho 2 suplentes para aquela banca com 5 professores. Um dos 2 suplentes não pode ser um professor do corpo docente da unidade universitária onde acontece o concurso. Então guarde isso, porque é bem legal, porque é diferente lá do concurso de professor assistente e é diferente do concurso para professor titular. Na avaliação das provas, critério de 0 a 10, legal, normal. Notas atribuídas à prova de defesa de tese e aos títulos e trabalhos terão peso 2. E as notas atribuídas às demais provas terão peso 1, cada uma delas. Vamos relembrar no caso do professor titular. Notas atribuídas à prova de títulos têm peso 2. E as notas de outras provas, peso 1. Isso no caso do concurso de professor titular. Legal? Inclusive, sobre aquilo que eu falei, vejam que os candidatos para o concurso de professor titular, no mínimo, eles precisam ter a condição de professor livre-docente. Eles precisam exercer a função. Eles tiveram acesso à função de professor livre-docente, que é professor associado. Então, aqui no caso da livre-docência, fala que notas atribuídas à defesa de tese e notas atribuídas aos títulos e trabalhos terão peso 2. Notas atribuídas às outras provas, peso 1. Então é bem diferente. Numa questão de situação hipotética e fale de requisitos do concurso de professor titular, por exemplo, tem lá a alternativa A, as notas atribuídas à prova de defesa de tese e aos títulos e trabalhos terão peso 2. E as notas atribuídas às demais provas terão peso 1 cada uma delas. Claro que não é a resposta da questão, que fala de concurso para prover o cargo de professor titular. Você viu comigo aqui. No caso do concurso para prover o cargo final da carreira docente professor titular, fala de peso 2 para a prova de títulos. Legal? Para as outras provas, peso 1. Livre docência, notas atribuídas à defesa de tese e notas atribuídas aos títulos e trabalhos terão peso 2. Viu a diferença? Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 7, com 3 examinadores, pelo menos. Existe uma similaridade com o que está disposto a respeito do concurso do professor titular? Serão considerados aprovados os candidatos que alcançarem média igual ou superior a 7, com 3 membros. Porque lembrem-se, titular, banca examinadora, 5 membros. Então, para aprovação, nota 7 ou mais que 7, com 3 dos 5 membros. Também no caso aqui do concurso da livre docência. São 5 membros, precisa ter para aprovação, nota 7 ou mais que 7, com 3 dos 5 membros, pelo menos. A aprovação dos candidatos nos concursos de livre docência
não implica a obrigatoriedade de seu aproveitamento onde ou pela unidade universitária onde os concursos foram realizados. Isso é bem importante, por causa dessa palavrinha de 3 letras, porque pode estar numa alternativa aqui. A pessoa aprovada no concurso de livre docência, ela vai ser aproveitada pela unidade universitária onde o concurso aconteceu. Não implica a obrigatoriedade. A pessoa lá na faculdade da Unesp ou lá no instituto da Unesp, ela participa do concurso de livre docência. Ela é aprovada. Então, significa que ela vai ser aproveitada, ela vai trabalhar naquela faculdade ou instituto da Unesp? Não, porque não implica a obrigatoriedade. Está aqui no regimento. Do contrato do pessoal docente, fala que o regime jurídico dos outros docentes de que trata o artigo 84 do Estatuto será o previsto pela CLT. Aqui é só ler, porque você não precisa saber do artigo 84 do Estatuto. Parágrafo 1º, parágrafo 2º, vamos ler? Poderão ser contratados extra quadro professores assistentes e auxiliares de ensino, nos termos da CLT e na forma que dispuser o Conselho Universitário, respeitados os títulos universitários mínimos exigidos. Olha que legal. No artigo 130 falou de CLT, parágrafo 1º também CLT. Professores do quadro de professores da carreira docente ou do corpo docente da Unesp são autárquicos, são estatutários. Mas está dizendo aqui para a gente, no artigo 130, que regime jurídico de outros professores de que trata o Estatuto será pela CLT. No caso, por exemplo, aqueles contratados extra quadro, fora do quadro do corpo docente da Unesp, eles serão CLT, professores assistentes e os auxiliares de ensino. E a contratação de professores assistentes e de auxiliares de ensino devem atender aos interesses da instituição e está condicionada à existência de recursos orçamentários. Bem fácil de guardar isso, né? Depende do interesse da universidade e depende de existir recurso orçamentário. Tudo bem? Então guarde professor assistente e professor auxiliar de ensino, ou chamado simplesmente auxiliar de ensino, essas duas, digamos, categorias contratadas no regime jurídico CLT, se estiver na prova estatutário ou autárquico, não é. E veja que é na forma que dispuser o Conselho Universitário, sobre aquilo que falamos bastante sobre o CEP. Nem todas as competências, atribuições e importâncias do CO estão lá no começo do regimento, elencadas e numeradas em incisos. Aqui você vê, nos termos da CLT e na forma que dispuser o Conselho Universitário, é que poderão ser contratados esses professores fora do quadro de professores da Unesp, professores assistentes, auxiliares de ensino, mas pela CLT. Um tempinho a mais gasto, porque é importante. Só que aqui que está o pulo do gato. Galera, turma, galera. Já caiu 3 vezes ou mais em concurso anterior. Você precisa saber a diferença entre professor colaborador e professor visitante. Porque diz que poderá ser autorizado pelo reitor, não é pelo diretor, não é pelo conselho universitário. Por proposta da congregação, claro, porque houve o interesse e a necessidade de uma faculdade. Lá na faculdade você tem um colegiado mais importante, que é a congregação. Identificou que precisa de professor colaborador e de professor assistente, então vai propor a contratação de um professor colaborador ou assistente. E a partir dessa proposta da congregação de uma unidade universitária da Unesp, poderá ser autorizado pelo reitor. O reitor não tem a obrigação de autorizar, mas ele pode. Contrato de professor colaborador e assistente. O professor colaborador será contratado para tarefas específicas de docência e ou pesquisa, objeto das atividades normais da unidade. O professor visitante poderá ser contratado para atividades que, escapando às rotinas das tarefas de docência ou de pesquisa da unidade, essas atividades impõem-se para o aprimoramento tanto do pessoal docente como discente. Como é que você guarda? O professor colaborador, ele vai colaborar com os professores ali do quadro de corpo docente daquela faculdade ou daquele instituto da Unesp. Legal? Ele vai colaborar, por isso ele será contratado
para tarefas específicas de docência e tarefas específicas de pesquisa. Objeto normal das atividades da unidade universitária. Já o professor visitante, ele vai lá, digamos, só visitar e para aprimorar tanto os professores como os discentes, porque ele desenvolverá atividades a partir da sua contratação, atividades que escapam da rotina de docência e pesquisa. Colaborador colabora com a docência, colabora com a pesquisa. O professor visitante, ele visita, mas ele não colabora com docência e não colabora com pesquisa necessariamente, entendeu? Por isso, escapando à rotina. O professor colaborador não escapa à rotina, porque ele vai colaborar com os outros professores ali, da faculdade ou do instituto, nas tarefas, atividades de docência e de pesquisa. O visitante não. Guarde, ele só visita para aprimorar professores e alunos e, como ele não é colaborador, ele escapa à rotina das tarefas de docência, tarefas de pesquisa da unidade, que são objetos normais de atividades da unidade universitária. O contrato das duas categorias referidas deverá ser justificado em cada caso particular. Dependendo, isso é bastante importante, galera, principalmente nesses números aqui, porque a pessoa quer ir dobrando. 12, 24, 24 mais 24, 48. Não, é 40. Dependendo do volume, da natureza das atribuições a serem confiadas, ou ao professor colaborador, ou ao professor visitante, os seus contratos poderão ser propostos para a prestação de 12, 24 ou 40 horas semanais de trabalho. 40, turma, pode estar numa alternativa. 12, 24 ou 44. Errado. 12, 24 ou 48. Pior ainda. Não é 12 mais 12, 24. 24 mais 24, 48. Não. 12, 24 ou 40. Guarde. Já caiu em prova. O contrato de professor colaborador que já exerce função docente em outra instituição, em outra universidade, faculdade, esse contrato será celebrado de acordo com os títulos acadêmicos desse professor colaborador. O contrato do professor colaborador terá duração de 2 anos, prorrogável no máximo por mais 2 anos. O contrato do professor visitante poderá ser feito por até 1 ano de duração e não prorroga. Isso também já caiu em prova anterior. Galera, precisa saber. O professor colaborador, ele vai colaborar nas atividades de ensino e de pesquisa. Legal? Então, tem ele e tem outro professor. São 2. Então, você guarda. O colaborador é ele com outro professor. Ele colabora. 2. Então, 2 anos, no máximo, podendo prorrogar por mais 2 anos. O visitante, pense naquela pessoa que visita a sua casa uma vez só. Então, o contrato do professor visitante poderá ser feito por até 1 ano de duração e não acontece de novo, não prorroga. Estou falando de uma maneira para você guardar. Colaborador, colabora, são 2. 2 anos, no máximo por mais 2 anos, pode prorrogar. O visitante vai uma vez só, no máximo até 1 ano, não prorroga, improrrogável. Equivalência de títulos não há nada, corpo discente, fala da representação discente, na representação estudantil junto ao conselho universitário, não haverá mais que um representante de cada campus da Unesp. Não caiu em prova anterior, mas só para você entender. Eu tenho o campus de Araçatuba, campus Unesp da cidade de Araçatuba. Nesse campus tem a faculdade de odontologia e tem a faculdade de medicina veterinária. Eu posso ter lá no conselho universitário, como membro do conselho universitário, um aluno da veterinária e um aluno da odontologia? Não, porque no regimento diz, no artigo 138, que lá na representação estudantil, no conselho universitário, não haverá mais que um representante de cada campus. Ou eu vou ter um representante da Faculdade de Odontologia do campus Unesp de Araçatuba, ou eu vou ter um representante dos alunos, um representante discente, da Faculdade de Medicina Veterinária do campus Unesp de Araçatuba, entendeu? A representação discente para órgãos colegiados da Unesp será indicada. Isso é bem legal, já caiu em prova anterior. Olha só, quando se destina ao Conselho Universitário ou ao CEP, a indicação é feita pelo Diretório Central de Estudantes, DCE,
Agora, quando se destina a colegiados de unidades universitárias, uma congregação de uma faculdade, quem é que vai indicar a representação estudantil discente no colegiado de uma faculdade, no colegiado de um instituto da Unesp? Ou vai ser o DA, Diretório Acadêmico, ou vai ser o CA, Centro Acadêmico. Se for para um órgão colegiado central, digamos assim, o CO, Unesp inteira, o CEP, Unesp inteira, você pensa no Diretório Central de Estudantes. Agora, se é para um colegiado lá de uma faculdade da Unesp, por exemplo, a congregação, é o Diretório Acadêmico daquela unidade universitária ou o Centro Acadêmico daquela unidade universitária. Porque a unidade universitária pode ter um diretório acadêmico ou um centro acadêmico. Tá ok? Tá ok? Com objetivos similares, comuns. Mas guarde, diretório acadêmico é diferente de diretório central de estudantes. Pensou em central de estudantes? Você está pensando na Unesp inteira, Conselho Universitário, o CEP, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Agora, pensou num colegiado de uma faculdade ou instituto que são unidades universitárias da Unesp, por exemplo, a congregação de cada unidade universitária na Unesp, quem indica o representante discente ou é o diretório acadêmico ou o centro acadêmico. E é proibido o exercício da mesma representação estudantil em mais de um órgão colegiado. Então, eu tenho lá os representantes dos estudantes no Conselho Universitário. É o Zé e a Maria. O Zé e a Maria não podem representar os estudantes também no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Entendeu? Porque é proibido o exercício da mesma representação estudantil. O Zé e a Maria estão no Conselho Universitário. O Zé e a Maria podem estar no CEP? Não. É o que está no parágrafo único do artigo 139. A participação da representação discente em reuniões de órgãos colegiados será considerada como atividade escolar. Isso é bem legal, porque a pessoa está na reunião de um órgão colegiado, por isso ela não está assistindo a aula. Não é verdade? Ela é uma pessoa só, ela está lá em São Paulo, na reunião do Conselho Universitário. E ela estuda em Araçatuba, vamos supor. Ela está em São Paulo, gente, na reunião. Como é que você vai prejudicar a pessoa? Não. Então, ela participando da reunião do colegiado, seja onde for, ela, porque é representante dos alunos, essa participação dessa pessoa, desse aluno, é considerada atividade escolar. Depois, continuando falando das diretorias do DCE, do DA e do CA, terão a composição prevista nos respectivos regimentos. Tudo bem, isso não foi cobrado. Não será permitida a representação de aluno de curso de pós-graduação que exerça atividade docente na Unesp. Guarde assim, ó, primeiro não é permitido, é proibido. Por quê? Tem um aluno de curso de pós-graduação, eu tenho um aluno de graduação, eu tenho um aluno de pós-graduação. Só que esse aluno de pós-graduação, ele já exerce atividade como professor na Unesp. Então, digamos assim, para você guardar, ele não é mais aluno totalmente. Ele é aluno do curso de pós, mas ele dá aula, entendeu? Para você guardar. Se ele dá aula, digamos que prevalece que ele é professor, apesar de ainda ser aluno desse curso de pós. E se ele é professor, ele não vai representar os alunos. Tá entendendo? Porque estamos falando de diretorias acadêmicas, estamos falando de representação discente, estudantil. É um aluno da pós-graduação, legal, mas ele já desempenha atividades de professor na Unesp. Então, ele não vai representar os alunos nos órgãos colegiados. Os representantes estudantis somente terão suas designações efetivadas se preencherem os seguintes requisitos. Veja, são 2 requisitos e o parágrafo único diz: o não preenchimento de qualquer um desses 2 requisitos em qualquer tempo leva à perda de mandato. Então, quais são os requisitos que você precisa guardar? Primeiro, para a pessoa ser representante dos estudantes, precisa ser aluno regularmente matriculado, legal, e precisa estar cursando pelo menos 3 disciplinas no período letivo. Tudo bem. E você se lembra, quanto a trancar matrícula em disciplina, a pessoa pode? Opa, pode. Está dentro do prazo previsto no calendário escolar. A pessoa não está no primeiro período letivo. A pessoa está matriculada em 5 disciplinas. Ela tranca uma, fica em 4. Legal. Ela está
matriculada em 5 disciplinas, ela quer trancar 2. Opa, legal, atendendo aquelas condições. Ela está matriculada em 3 disciplinas. Não dá para trancar a matrícula, porque precisa permanecer matriculada em 3. Então aqui vem até a consubstanciar, corroborar aquilo que nós estudamos anteriormente. Então, para ser representante dos estudantes em colegiados da Unesp, precisa ser aluno da Unesp, regularmente matriculado, claro, e estar cursando pelo menos 3 disciplinas. No mínimo, pelo menos 3. Legal? Se não preencher qualquer um dos 2 requisitos do artigo 149-E, implica, leva à perda do mandato. A universidade poderá consignar em seu orçamento dotação para os órgãos de representação estudantil, conforme critérios fixados pelo Conselho Universitário. Bem importante isso daqui. Guarde, não é conforme critérios fixados pela CPA, nem pelo reitor, nem pelo CEP, nem pelo CAD, é pelo Conselho Universitário. E o mais importante está aqui, ó, porque já caiu em prova anterior. Diretorias dos órgãos de representação estudantil, eu tenho o DCE, eu tenho o DA e o CA, você aprendeu, deverão prestar contas das subvenções recebidas. Na seguinte, galera, turma, para ficar fácil de você entender, eu tenho o DCE, Diretoria ou Diretório Central de Estudantes. E ali existe uma diretoria desse DCE, que é isso daqui. Essa diretoria recebe, digamos, verba, dinheiro da universidade. Então, a diretoria do DCE, do DA e do CA, elas devem prestar contas desse, digamos, dinheiro recebido na seguinte conformidade. O Diretório Central, eu penso na Unesp inteira, o Diretório Central de Estudantes presta conta das subvenções recebidas ao Conselho Universitário. Agora, pensou em DA, pensou em CA, você lembra de unidade universitária. Então, o diretório acadêmico ou o centro acadêmico de uma unidade universitária da Unesp vai prestar conta da subvenção recebida, do dinheiro. Vai prestar conta para a congregação da sua faculdade ou instituto da Unesp. Entendeu? Então, falando aqui ó, de orçamento, dotação, subvenção, pense em dinheiro. E guarde, critérios fixados pelo CO, Diretório Central de Estudantes, vai prestar contas ao Conselho Universitário, ao CO, porque é Conselho Central, pensei na Unesp inteira. Agora, Diretório Acadêmico, eu penso em uma unidade universitária, assim como o Centro Acadêmico. E aí presta conta à congregação dessa unidade universitária. E aí depois aqui não tem nada na assistência aos estudantes, do pessoal técnico administrativo, muito cobrado isso daqui. Galera, turma, de verdade, você pode pausar o vídeo, leia isso aqui. O regime jurídico do pessoal técnico administrativo da Unesp será o autárquico, na forma a ser estabelecida pelo Estatuto do Servidor da Unesp. Aqui não é Estatuto da Unesp, galera, é o ex-Unesp. E é o autárquico, e por interesse da universidade, poderá ser contratado pessoal em outro regime jurídico. Está falando do pessoal técnico administrativo, é o seu caso, você está fazendo concurso público da Unesp, você quer compor, fazer parte do corpo técnico administrativo na Universidade Estadual Paulista. O regime jurídico será o autárquico, porque antigamente as pessoas eram contratadas no regime estatutário. Atualmente, todo servidor técnico administrativo ou a pessoa que é contratada para compor o pessoal técnico administrativo da Unesp é contratada em outro regime jurídico, CLT. É o que está aqui no parágrafo único do artigo 154. Por interesse da universidade, e tem sido interesse da Unesp, contratar o pessoal no regime jurídico CLT, por isso em outro regime jurídico. Mas o artigo 154 diz que é autárquico. Como que caiu em prova anterior? Dizia numa alternativa que deveria ser contratado pelo regime autárquico, não podendo ser contratado em outro regime jurídico. Tá errado, tá aqui, ó. Será permitida a permuta e a transferência. Galera, turma, galera. Aqui eu já quero pegar a palavra intercâmbio para você guardar comigo esse, digamos, mnemônico. Intercâmbio temporário. Por quê? Permuta e transferência. Troca e transferência. E existe intercâmbio. Permuta e transferência, as duas palavras vão estar juntas. Intercâmbio, sozinha. E quando fala de intercâmbio, é temporário. Vamos lá. Será permitida a permuta e a transferência.
é permitido o intercâmbio. Primeira coisa a dizer, caiu em prova anteriores dizendo, não é permitida a permuta e a transferência na Unesp. Não é permitido o intercâmbio de servidores na Unesp. Ou, já disse em prova anterior, é permitido o intercâmbio de servidores em caráter permanente e para prestação de serviços específicos? Não, permanente não. Intercâmbio temporário. Então, será permitida a troca e a transferência de servidores de uma unidade para outra da Unesp. Ouvidos os respectivos diretores, observadas as prescrições legais e a situação funcional. Parágrafo único do artigo 155. Tá vendo? Agora vai falar de intercâmbio temporário. É permitido também o intercâmbio de servidores em caráter temporário e para a prestação de serviços específicos de uma unidade para outra da Unesp. Ouvidos os diretores, observadas as prescrições legais, situação funcional. É bem fácil isso daqui, galera, mas derrubou tanta gente. Veja que primeiro que é permitido troca, é permitido transferência, é permitido intercâmbio. Perdoem os erros de concordância nominal do Fábio. Será permitida a transferência, será permitida a permuta. Permuta e transferência, duas palavras juntas. Será permitido o intercâmbio. Que mais que temos? Observadas as prescrições legais e a situação funcional. Precisa observar isso, é uma condição. Observadas as prescrições legais e a situação funcional. Percebam que as condições e aquilo que precisa ser observado é a mesma coisa para a permuta, a transferência e o intercâmbio, porém o intercâmbio é em caráter temporário. Já a permuta e transferência, se não falou de caráter temporário, é o seguinte, a Maria está na faculdade de odontologia, o José está na faculdade de medicina veterinária. A Maria vai para onde está José, José vai para a unidade universitária onde trabalhava a Maria. Isso é a permuta, troca ou transferência de servidores de uma unidade para outra da Unesp e não precisa ser no mesmo campus. Pode ser de uma faculdade de Araraquara para uma faculdade lá de Assis. Legal? Mas precisa ouvir os respectivos diretores. O que é isso? Eu tenho o diretor da faculdade de origem e eu tenho o diretor da faculdade de destino. O José quer sair da faculdade A e trocar de lugar com a Maria, que está na faculdade B. Tem que ouvir o diretor da faculdade B, assim como tem que ouvir o diretor da faculdade A. Mesma coisa para o intercâmbio, porque aqui fala, ouvidos os diretores. Veja que a redação é quase igual. Ouvidos os correspondentes diretores, ouvidos os dois diretores, ouvidos os respectivos diretores, ambos os diretores, precisa ouvir os dois diretores. Eu tenho uma troca de A para B, de X para Y. Eu ouço o diretor da faculdade X, eu ouço o diretor da faculdade Y. Então lembre, existe permissão para permuta, transferência e intercâmbio, mas o intercâmbio é em caráter temporário. Porque muita coisa aqui é repetida. É de uma unidade para outra, claro, está mudando de lugar. É uma transferência, uma troca, é um intercâmbio. No caso do intercâmbio, porque é temporário, é para prestar algum serviço específico. Legal? Depois fala de regime disciplinar, vamos deixar para o próximo vídeo, porque está bem legal o estudo do regimento geral. Tá gostando? E aí, como é que estão os estudos? Desejo a você bons estudos, até a aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma! Essa é a série Iniciando os Estudos do Regimento Geral da Unesp. Até o próximo vídeo!